paz, povo querido. Mais um CRI, por isso falei. Eu vou continuar falando sobre Salmo 34, né? Como eu falei para vocês na semana passada. É um salmo que marcou a minha vida, né? Num momento muito precioso. Tivemos Dias das Mães hoje, né? E foi um momento bem impactante, né? Foi um dia bem difícil para mim, né? Nós tivemos o culto ontem especial das mães, cheio de homenagens, né? Foi muito tremendo, foi especial, foi lindo, na Igreja Rio de Avivamento do Floresta. Inclusive, eu convido você, né, que ainda está procurando um lugar, uma família ministerial, porque a igreja verdadeiramente nós temos que encarar como nossa família, pois é um corpo, né, de Cristo. Membro fora do corpo não sobrevive, ou seja, não é uma brincadeira. É necessário congregar e fazer parte do corpo para que nós sejamos aperfeiçoados, porque a santidade é um processo, né? E sem santidade ninguém verá Deus. Então nós somos lixados ali, né? Em comunidade, em comunhão, em família, mas é uma bênção porque é em amor, porque quando você tem a visão da igreja como sua família, independente da afinidade que você tenha, você trata em amor, né? Porque na nossa família nem sempre nos damos bem com todos que fazem parte da nossa família, mas nós os amamos profundamente, né? Então, para você que está procurando um lugar, uma família, já foi decepcionado ou não conhece a Cristo ainda, mas tem vivido suas experiências em casa e tem tido a necessidade de buscar um lugar, de conhecer um lugar, né? Um lugar novo, um lugar diferente. Se você era católico como eu e tem sentido, né, no coração de visitar um outro lugar, um outro momento, né, se abrir para Cristo verdadeiramente, né, sem intermediários, você é mais do que convidado, né, a vir aqui participar de um culto conosco, né. Nós temos o estudo às terça-feira também, né, às 7h30, tem um cafezinho bem bacana. Nós estudamos versículo por versículo de cada livro, então tem sido tremendo, palavras preciosas da parte do Pai. Mas os cultos são os domingos às 19 horas, né? Por enquanto temos só o culto de domingo, temos, né, projetos, né, para mais atividades, e aos sábados que nós temos ali algumas atividades também, por enquanto com as mulheres, com os homens e com os casais, né? Mas nós cremos no mover do Senhor, Ele tem dado crescimento, né, a partir da nossa união, e nós temos sido reconhecidos também por esse sentimento, né, de família uns com os outros, de transbordar esse cuidado, essa unidade em família. Essa tem sido a identidade que Deus tem colocado em nós temos sido reconhecidos, por isso é o que nós temos ouvido das pessoas que têm vindo, por causa dessa família, desse companheirismo, dessa parceria, dessa união, né, apesar de pessoas diferentes, mas unidas na mesma visão, no mesmo propósito, né, através da liderança do pastor Gilvan, que é meu esposo. Então é um lugar realmente tremendo e que transborda amor, né? Porque como nós temos, né, propagado nas nossas mídias sociais, né, algo que Deus colocou muito forte no nosso coração é que nós somos unidos no amor em Cristo, né? Então, que você, né, que desejar, tem sempre ali, eu boto sempre o link da Igreja Rio de Avivamento do Floresta também, que é na rua São Paulo, de esquina com a Uberaba, tem o Doca Supermercadinho numa esquina, a igreja na outra, é bem fácil de achar, se vem pela Santa Catarina ali, tem a Caixa Econômica, é na rua depois da Caixa Econômica, mega fácil de achar, e é um lugar onde realmente você vai se sentir amado, além do toque especial da presença do Pai. Se você já congrega em Glória a Deus, né? Muitos aqui que me acompanham, né, são da minha casa paterna, ministerialmente falando, que é a Cena, e é uma benção do Senhor. Então eu desenvolvi na Cena, com a Cena, a visão, né, de que nós somos um reino, uma só igreja, uma só noiva, mas vários ministérios, justamente pela diferença de cada pessoa, pela particularidade de cada pessoa, o que é necessário e é bênção, né? O problema é o individualismo, né? Que muitos propagam, mas nós, graças a Deus, também, assim como meu esposo, temos a visão de unidade, de união, de uma só igreja, né? Um único corpo, graças a Deus. E nós não chamamos ninguém para vir para cá que já congrega em outro ministério. Se você está lá, bênção de Deus, honra teus pastores, honra teu ministério,
venha nos visitar quando quiser, principalmente no estudo que é aberto, né? Para quem quiser ser edificado e crescer na palavra. Mas nós sabemos que há muitos para ser ganho em Cristo e não suportar, né? Não teríamos como suportar tudo em uma único ministério, por isso que há vários ministérios, e o que é nosso virá até nós, será muito bem recebido. Nós dedicamos a nossa vida a cuidar de cada membro ali, né? Há um preço a pagar em oração, em cuidado, em aconselhamento, né? Em acompanhamento que nós fazemos com prazer e com amor, ainda que muitas vezes não sendo recompensados, né? Não sendo bem interpretados, mas no Senhor é para Ele que a gente faz todas as coisas e a gente sempre busca, né, olhar as pessoas como o Senhor olha e amá-las como o Senhor ama. E assim é possível, sim, você se dedicar às pessoas, ainda que não seja recíproco, né? Então, vamos falar da palavra, né? Já falei da minha casa, da minha família, que é porque eu amo verdadeiramente demais cada um da família Rede Avivamento, em especial a minha casa, o Floresta, né? Mas nós temos a sede no Iririu também, né? Que o início de tudo foi com o pastor Kleber e a pastora Alana, né? O início de tudo, né? Nossos pastores sêniores ali, e eles têm, né? A Reavivamento ali no Iririu, na Rua Guaratinguetá, é uma lateral da Cegonha, bem fácil de achar também, né? Então, para você que é da Zona Norte, nós temos um cantinho bem aconchegante para você lá na Zona Norte também, amém? Então, a palavra de hoje é o Salmo 34, versículo 2, que diz assim: A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. A nossa alma, né, que é onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, ela verdadeiramente é muito bombardeada, né, com muitas coisas à nossa volta, né, com muitas tensões, com muita pressão, com muita preocupação, né, com muita ansiedade, muito excesso de futuro do que vai acontecer lá na frente, ou com excesso de passado nos deprimindo, nos oprimindo, nos pressionando, né, a ser escravos de algo que a gente não tem como mudar. Então, é muito difícil nós verdadeiramente glorificarmos ao Senhor na nossa alma, né? Porque se nós não alimentamos o nosso espírito, né? Mergulhando na palavra dele, tendo tempo de qualidade com a sua palavra, né? Aprendendo dela em todo o tempo, lendo, meditando, é muito difícil a gente alimentar o nosso espírito se nós não orarmos, não tivermos nosso tempo no secreto. Para você que é mãe e tem filhos e trabalha fora hoje em dia, né, que para piorar a nosso muitas mulheres, né, querendo igualar a questão do homem e mulher, né, foram ainda trabalhar fora e com isso nós perdemos o nosso bem mais precioso, que é o primeiro passo do nosso filho, a primeira fala do nosso filho, o tempo de qualidade com o nosso esposo, com a nossa casa, né? Enfim, então para você que já tem uma rotina toda, né? Corrida, é difícil ter esses momentos, né? Mas a mãe do John Wesley, que foi um dos responsáveis pelos avivamentos que a gente já viveu na história, a mãe dele tinha mais de 10 filhos, eu não sei se era 17, 19, 12, enfim, eram muitos filhos mesmo. E ela tinha uma tática com seus filhos em casa, que quando ela estaria orando, ela botava um pano de prato na cabeça. Então nenhum filho podia falar com ela naquele momento. Eles tinham que respeitar o tempo dela de orar. Depois, né, ela voltava para sua rotina, para você ver. E ela criou todos os seus filhos, né, nos caminhos do Senhor. Muitos outros foram, né, destaques em outras situações, em livros, em palavras, em ministério, enfim, não apenas John Wesley, né. Então, foi uma mãe que realmente soube marcar a vida dos seus filhos, edificar a sua casa sabiamente, ainda que com toda a correria, né, que ela tem. Então, todas nós podemos e devemos, se tivermos como prioridade nosso tempo com Deus, porque se nós soubéssemos o bem que é ter o nosso tempo com o Espírito Santo, alimentando o nosso espírito, muito desses nossos excessos de ansiedade de futuro, do que vai acontecer lá na frente, do que, será que eu caso, será que eu não caso, será que meu casamento vai dar certo, será que eu vou ter filho, será que eu não vou, será que meu filho vai ficar bem, será que meu filho não vai, será que vai se perder, será que não vai,
Será que eu vou conseguir resolver essa questão com meu marido? Será que não vou? Será que eu vou pagar isso? Será que eu não vou? Isso tudo, né, cansa, né, só de falar. Imagina de carregar esse monte de turbulência na mente, né? Então, nosso tempo com o Espírito Santo é onde a gente vomita todas essas ansiedades, toda essa pressão, todas as nossas dúvidas que nós falamos abertamente, porque tempo com o Espírito Santo não é para você falar, espiritualizar, como você fala na frente dos outros, quando tá na igreja, Senhor, excelentíssimo, ó Deus. Não, é para soltar o verbo mesmo, falar abertamente, falar com calma, é falar com o seu coração, falar o que você tá passando verdadeiramente, porque ele conhece teu coração, entende? Ele sonda o teu coração, ele mora dentro de você, ou seja, se tem alguém que nós não precisamos falar com reservas, é com o Espírito Santo. Se tem alguém que nos aceita como somos e nos entende, é o Espírito Santo. Então, quando nós temos esse tempo de qualidade, a gente sai dali descarregada, a gente sai dali leve, a gente sai dali diferente, a gente consegue trazer a nossa alma a glorificar o Senhor, né? E o jejum também é muito importante, porque quando nós nos abstemos das coisas que alimentam a nossa alma, né? Os desejos dos nossos olhos, né? E da nossa emoção, nós também conseguimos ficar mais sensíveis ao Espírito Santo. Por isso que há áreas e situações, circunstâncias que você só muda na tua vida, no teu ministério, que você só destrava em Deus quando você se programa fielmente para fazer um jejum e oração. Inclusive, nós estamos empenhados no jejum e oração de 40 dias para a nossa conferência, né, o Imersão do Espírito Santo, agora em junho. Então, se você quiser, o julho, né? Se você quiser estar participando com a gente, sinta-se convidado, né? Não é junho. Se você quiser estar participando, nós estaremos em jejum e oração até junho na conferência, né? Você é nosso convidado. Orar e jejuar não quer demais, né? É sempre bênção. Então, para você que conforme esse versículo assim, né? Minha alma se gloriará no Senhor. Nós verdadeiramente, na nossa emoção, não conseguimos. A nossa emoção sempre está muito focada na nossa própria vontade. E Deus diz que ele resiste ao orgulhoso, né? E o orgulho é aquele que trata só da nossa vontade. Então, cada vez que nós focamos na nossa vontade, nós sabemos que Deus nos resiste. Então, quando a gente investe no tempo do secreto com ele, mortificando a nossa vontade, que era de estar no Netflix, de estar com as amigas, de estar no filminho, de estar no celular, no Zap Zap e tantas outras mídias sociais que temos por aí, nós mortificamos a nossa vontade, nós abrimos mão do nosso ego inflado, do nosso orgulho, para nos submeter a ter mais do Espírito Santo, alimentar o nosso espírito e com o nosso espírito governando espírito, alma e corpo, que é o correto, né? Então a gente consegue glorificar o Senhor, a nossa alma consegue glorificar o Senhor, a gente começa a ter prazer na presença do Senhor. O meu pastor, o meu pai Casas, ele falou uma vez numa ministração ali do Café com os Pastores sobre nós começarmos as coisas, principalmente espirituais, que nós precisamos, práticas e hábitos que nós devemos ter como cristão, que não há como para fazer parte né, desse processo de santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, sem oração, jejum e palavra, né? Então ele deu uma instrução, né, sobre começar com uma obrigação. Então a gente vê marcar, se organizar, se disciplinar verdadeiramente, começando como uma obrigação, colocando para nós como uma obrigação, vou me obrigar a orar tantos minutos, a ler tantos minutos e a jejuar tantas vezes por semana, começando como uma obrigação, cumprindo ali exatamente como uma obrigação, mesmo não querendo. Essa obrigação, com o passar do tempo, ela vai se tornar um hábito saudável. Enquanto você estiver modificando suas vontades, deixando de ser orgulhoso e se enchendo da presença do Senhor, você vai passar a ter hábitos saudáveis e quando você vê, você perdeu hábitos fúteis, né? Que verdadeiramente alimentavam apenas a sua carne, sua vontade e a sua alma. E com o tempo, esses hábitos saudáveis vão se tornar um prazer. E glórias a Deus por isso. Então, é possível a gente desenvolver uma vida em Cristo, uma vida de oração, uma vida plena. Não é mentira ou balela
ou coisas impossíveis, as pessoas que a gente vê com o desenvolver de uma vida espiritual saudável, uma unção, algo diferente que a pessoa reflete, carrega em si. É possível sim, se a gente desenvolve a nossa vida espiritual, ainda que começamos com uma obrigação, mas verdadeiramente ela se tornará um hábito fiel, um hábito saudável e um prazer para a nossa alma, e nós poderemos sim glorificar o Senhor, amém? É algo válido, é uma dica preciosa que eu espero que você guarde no seu coração e ponha em prática. Abandone a procrastinação, assim como eu tive que abandonar, ainda estou ali encaminhando nesse processo também, me, tentando firmemente colocar em prática, porque nem todas as coisas eu consegui. Eu me programo, eu tento e quando eu vou ver eu falho. Então eu tenho tentado um degrau por vez, um dia por vez, vivendo um tempo por vez, para também me disciplinar e abandonar definitivamente a procrastinação. Então eu entendo que você passa, eu tô falando de algo que eu também vivo, mas eu verdadeiramente aconselho você a começar, né? O hoje é nosso bem mais precioso e hoje nós podemos começar algo novo no Senhor, amém? Em sequência, ele fala, né? E os mansos o ouvirão e se alegrarão. Com toda a certeza desse mundo, quando nós alimentamos o nosso espírito, quando nós passamos a ter como prioridade um tempo com o Espírito Santo, nos alimentando da Sua palavra e jejuando, mortificando a nossa alma para ter um tempo maior com o Espírito Santo, para ter mais sensibilidade a Ele, nós vamos ouvi-lo. Nós vamos estar mansas e sensíveis à sua voz, porque todo esse barulho, todo esse estardalhaço de Netflix, mídias sociais, e o que fulano tá falando, o que fulana tá achando, tu viu que tá indiferente comigo, tu viu que tá fazendo não sei o quê, tu viu que não agradou isso, tu viu que esculachou aquilo, tu viu a indiferença das pessoas, tu viu a acepção que tem feito, tu viu isso de errado, tu viu aquilo, marido isso, filho aquilo, trabalho aquilo. Todo esse estardalhaço que preenche os teus ouvidos hoje vão sumir. Na verdade, eles vão baixar o volume. Sumir é meio difícil, né? A gente vai ter que lidar com essas questões porque nós estamos sendo aperfeiçoados a partir dela, mas elas vão baixar. Que a nossa alma vai estar, ó, bem lá embaixo, né? Nós vamos estar muito mais alimentados do espírito, então nós vamos estar sensíveis e com o volume lá no alto da voz sensível e doce do Espírito Santo. Nós vamos poder ouvi-los mais de perto, nós vamos poder ouvi-los atentamente, se nós correspondermos, amém? Que depende de nós, ele é educado, ele é muito, muito, muito sensível. Então, se nós passarmos a ter ele como prioridade, ainda que começamos como uma obrigação, até que se torne um hábito, para consequentemente ser um prazer para nossa alma, vai um tempo, mas vai valer a pena. É possível, é real e é necessário para todo cristão que deseja ver a Deus, ver ao Senhor, ter eternidade com o Pai, amém? Vai valer a pena. Amo vocês. Beijo.